Meus queridos irmãos, mais uma vez, bem-vindo todos vocês que estão conosco participando dessa noite, nesse vídeo, nessa live. É um prazer poder chegar até vocês mais uma vez para ministrar a poderosa palavra de Deus. Eu me sinto profundamente honrado por poder ter esse privilégio, essa oportunidade. Eu confesso a vocês que até pouco tempo atrás isso era algo muito remoto. Eu quase não dava muita atenção às redes sociais e postar pregações, ministrações aqui na internet. Isso era muito raro, mas forçosamente, devido a essa questão de quarentena, eu e acredito que muitos outros pastores também acabaram se voltando para as redes sociais a fim de poder tocar no coração das pessoas, poder manter a fé viva de todos nesse momento difícil, tá? E eu quero trazer uma palavra tremenda de Deus. A irmã Vanilda também de Belo Horizonte entrou aí agora, terra do queijo, e vamos ministrar. Olha só, eu tenho uma palavra tremenda para você hoje, no livro de Neemias. Livro de Neemias. Eu vou ler duas passagens no livro de Neemias. Eu quero convidar você a meditar com muita atenção nessa passagem. É uma passagem muito interessante. É uma passagem muito importante. Vou abaixar o volume aqui. Isso, você não atrapalha aqui. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Irmã Lisiane também que chegou aí agora. Irmã Rita Farias. Todo mundo aí. Olha só. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler duas passagens. Se você está com a Bíblia aí, abre a Bíblia com a gente agora. Todo mundo. Quem sabe, eu não sei se tem alguém que está na sala, toda a família junta. Não sei se tem alguém aí vivendo esse momento agora com a família toda. Tem alguém aí que está acompanhando essa ministração? Todo mundo junto aí? Se tiver, dá um sinal para poder eu saber aqui. Isso, tá? Vamos lá. Neemias capítulo 1. Olha o que diz a palavra, a partir do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, olha o relatório é duro. Ele diz o seguinte, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, vamos pular aqui. Olha aí, irmão David está com a família, todo mundo lá. Legal, isso aí, gente. Capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2. Irmã Vanilda, travou aí? Tá todo mundo me vendo aí ou tá travado? Como é que tá aí? Tá todo mundo me vendo? Legal, posso continuar? Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneiramente. Versículo 3 diz, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha que texto lindo, lindo, lindo. Tremenda essa passagem. Vejam, Neemias está aparecendo para nós na história bíblica num dos piores momentos da história do povo judeu. Num dos piores momentos da história do povo de Israel. Eles tinham vivido o momento do cativeiro babilônico. Vocês lembram? Pela insistência no povo em viver fora dos princípios de Deus, fora da palavra, insistir no pecado, Deus havia advertido, Deus havia avisado. E olha bem, olha o que eu vou lhe... irmão, guarda o que eu vou te falar agora. 100 anos antes dessa destruição que vai acontecer com Nabucodonosor
na região da tribo do sul, em Jerusalém, em Judá, 100 anos antes, Deus havia permitido que toda a região da tribo do norte, as 10 tribos de Israel, Deus permitiu que a Síria viesse e destruísse, matasse e acabasse com tudo. Deus deu um espaço de mais ou menos 100 anos de prazo entre a destruição da região do norte e a região do sul. Deus deu um período de uma geração. Deus deu o período de uma geração para que eles pudessem ser renovados, aprendessem com as lições da história deles e aprendessem com o que aconteceu com seus irmãos das tribos do norte. Mas incrivelmente, em vez de Israel, em vez da tribo do sul, em vez de Judá se humilhar perante Deus, buscar a Deus, tendo em vista a destruição que aconteceu em pouco tempo na região da tribo do norte, eles continuaram pecando. Eles se negaram a aproveitar a grande oportunidade de arrependimento e de mudança que Deus havia dado ao longo de 100 anos para que eles pudessem mudar, produzir frutos de arrependimento. Você deve lembrar de uma passagem no livro do Apocalipse, quando uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, Jesus adverte dizendo: dê-lhes tempo para que se arrependessem. Ou seja, é um padrão divino, é um padrão de Deus para muitas pessoas. Quando Deus tem um juízo para trazer sobre alguém, Deus dá um tempo na sua longanimidade para que haja arrependimento, para que haja mudança, para que realmente se mude. É quando uma pessoa vê o pior acontecer perto dele, com outras pessoas, e ele vai continuar soberbo, vai continuar arrogante. Viu pessoas sendo destruídas por causa do temperamento, fala fora de hora, briga com quem não é para brigar, não se controla quando fica nervoso, aí vê a desgraça do outro, e a pergunta é: vai continuar temperamental? Vai continuar grosso? Vai continuar ignorante? Vai continuar estúpido? Vai continuar estupim-curto? Vai continuar desse jeito? Não vai aprender nada com a destruição do seu próximo? Deus deu um tempo para que a tribo do sul, para que Judá se arrependesse, mas eles não se arrependeram, e veio finalmente Nabucodonosor e destruiu Jerusalém. É triste. Essa parte da história de Israel é muito triste. Agora, os anos vão se passar e chega o tempo de Deus restaurar o seu povo. Deus já tinha dito a Daniel um pouco antes que ia trazer restauração para Israel. E o que vai acontecer? Neemias é o início da contagem profética aqui das 70 semanas de Daniel. É o início profético das 70 semanas de Daniel. E é também o marco de um tempo de restauração para o povo de Deus. Olha o que vai acontecer. Neemias é o copeiro do rei. Só para vocês terem uma ideia, essa função era uma função de máxima importância. Sabe como é que funcionava nesse tempo? O copeiro, ele tinha que provar a bebida e a comida que o rei fosse beber e comer na frente do rei. Ele, por exemplo, lavava o vaso onde o rei ia beber, a taça, pegava o vinho, molhava na mão, provava. Se alguém ia morrer, tivesse veneno, qualquer coisa, quem morrer era o copeiro. Então o que acontece? A posição de Neemias era uma posição de muita importância. Ainda mais tendo em vista, lembrem, que esses reis eram ímpios, eram pagãos. E muitos deles se autodenominavam, se definiam como deuses. Então muita gente do povo nascia, crescia e morria sem chegar perto dele, porque ele era uma divindade. Lembrem do faraó no Egito, do tempo do Êxodo. Era um deus na concepção deles. Então o que vai acontecer? Neemias tinha acesso direto ao rei, estava próximo dele, ouvia coisas, via coisas. Ele gozava de uma posição importante, ainda mais tendo em vista que era um estrangeiro, que era da descendência de escravos que vieram de Israel e de Jerusalém. O que vai acontecer? Neemias então recebe a visita de alguns de Judá, e ele vai fazer a pergunta que muitos de nós aprendeu a fazer apenas por educação. Quantos de nós já não perguntaram, quantas vezes a gente já perguntou para alguém assim: tá tudo bem? Será que a gente está realmente interessado no
coitado daquela pessoa? Será que a gente realmente está pronto para alguém falar assim, ó, tá horrível, você vai me ouvir? Olha, tá muito triste, você vai me ajudar? Você está pronto para isso? Quando a gente pergunta para alguém hoje, tá tudo bem? Basicamente apenas virou uma situação de formalidade social, de dizer, eu sou educado. Mas na verdade, uma pergunta, ela tem muitas consequências. Neemias vai fazer uma pergunta, vai perguntar como está o povo que não foi levado para o cativeiro e que sobrou naquela região da terra em Judá e em Jerusalém. E aí, a pergunta de Neemias vai ter uma resposta. E essa resposta vai mudar todo o rumo da história de Neemias. Eu não tenho a pretensão de ser a voz singular, o profeta maior, de forma alguma. Mas eu creio que essa noite pode ser um divisor de águas também na sua história. Eu creio que essa noite também pode ser um divisor de águas na sua vida. Quem sabe Deus não colocou você aí agora para assistir essa ministração, porque é o tempo de Deus mudar o rumo das coisas na sua vida. É o tempo de Deus trazer o cumprimento de promessas até a nível de chamado do que Ele tem com você. Neemias recebe o relatório duro. O Anani vira para Neemias e diz, olha, a cidade está destruída, os portões queimados a fogo, os muros fendidos, e o povo que está lá, que sobrou, está vivendo. Olha só, irmão, é muito triste ouvir isso. Ele usa duas palavras muito duras para definir a história do povo. Ele diz, o povo está em miséria e está em desprezo. Irmão, miséria, se ele falasse o povo está em miséria, já seria terrível. Se ele falasse o povo está em desprezo, já seria, irmão, muito doído. Mas Deus mostra aqui as duas palavras juntas. Ele diz que o povo que está lá está em miséria e desprezo. E ainda diz que é grande. Você imagina isso? Miséria, desprezo, e a Bíblia diz que é grande. Então é para chorar, é para sentar e chorar. E não é de outra forma. Quando Neemias recebe essa informação, Neemias vai ter 3 reações. Se quiser anotar, anote que eu vou lhe dar. 3 reações. Primeiro, a Bíblia diz, e assentei-me e chorei. Segundo, a Bíblia diz, e estive lamentando por alguns dias. Terceiro, a Bíblia diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha aí. Neemias vai ter 3 reações. Vamos analisar essas 3 reações. Primeira, assentei-me e chorei. Reação de quem ama. A gente está vivendo uma época onde o amor está esfriando. É o cumprimento de Mateus 24. O amor está esfriando. Mas, irmão, uma pessoa pode disfarçar várias coisas, mas é difícil disfarçar o amor. Quando uma pessoa ama, ela se sacrifica. Quando uma pessoa ama, ela tolera até certo ponto. Quando uma pessoa ama de verdade, ela se entrega, ela renuncia. Quando uma pessoa ama, ela deseja o melhor para o outro, para quem ela ama. A gente está vivendo uma época que cumpre-se o que a Bíblia diz, que o nosso amor não pode ser um amor falsificado. Ou seja, quando é que o nosso amor pode ser falsificado? Quando o nosso amor está baseado no interesse. Enquanto tem alguma coisa que me interessa, eu amo. Enquanto eu tenho alguma vantagem, eu amo. Enquanto está dando certo para mim, ótimo, eu amo. Enquanto eu não tenho que arcar com nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhum peso, eu amo. Mas aqui, ele olha e ele senta. Você imagina a cena, quando ele começa a falar e diz a cidade destruída, portões queimados, muros fendidos, o povo em grande miséria e desprezo. Neemias senta e faz isso aqui, ó. Neemias senta e começa a chorar. Senta e começa a chorar. Reação de quem ama. Irmão, Deus está procurando alguém que de verdade tenha amor para poder usar, levantar nessa última hora. A minha oração nesse momento é que o teu coração seja inundado de amor pelas almas.
Deus está procurando alguém que sinta o que ele sente. Eu lembro de um missionário na Índia, num dia festivo religioso, onde ele viu milhões de pessoas cultuando animais. E ele disse que no quarto do hotel ele dobrou o joelho e ele chorou quando viu aquilo. E ele disse: Deus, por que tu me colocou aqui? E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Deus diz: eu te coloquei aqui para chorar comigo. Deus falou para ele: eu te coloquei aqui para chorar comigo por essas vidas. Neemias assentou e começou a chorar. Reação de quem ama. Não pode haver mudança sem amor. Não pode haver restauração sem amor. Não pode haver glória de Deus sem amor. Não pode haver grande mover sem amor. Segundo, a Bíblia diz: e lamentei por alguns dias. O que significa isso? Imagina a cena. Neemias de um lado para o outro dizendo: eu não aceito. Eu não aceito. Como é que pode isso? Olha como é que está lá. Eu não aceito. Irmão, guarda o que eu vou dizer para você. O que eu vou dizer aqui não é jargão e nem frase de efeito. Pode até virar frase de efeito, mas não é objetivo. O que eu vou lhe falar aqui está explícito nessa passagem. Quando a Bíblia diz, e lamentei por alguns dias, sabe o que Deus está dizendo? Eu estou procurando alguém inconformado para usar. Eu estou procurando alguém inconformado para abençoar. Escute o que eu vou lhe dizer. Não pode haver milagre em áreas da sua vida onde você já se conformou como está. Deus não pode mudar aquilo que você já se conformou. O conformismo é o veneno do teu sonho. Quando você se conforma, você está dizendo: Deus, não mexe nisso. Está doendo, mas deixa como está. Quantas pessoas você já não viu dizendo assim: minha luta, minha cruz, meu probleminha, fulano é essa minha doença, minha dorzinha. Você assumiu paternidade, é sua. Você aceitou ela na sua história e na sua vida. Deus não pode fazer mudanças onde você já se conformou. Aí talvez alguém diga para mim: pastor, então o que Deus espera de mim? Que você diga: Deus, eu não tenho hoje, mas eu tenho promessa. Eu sei que eu vou ter um dia. Deus, a porta está fechada agora, mas tu me prometeu que eu vou ser abençoado e que eu vou crescer. Eu não vou ficar onde eu estou. Eu não vou ficar do jeito que eu estou. Eu não vou cruzar os braços. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou fazer tudo que cabe a mim fazer. Eu não vou parar no meio do caminho. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu vou fazer. Deus mandou fazer, eu vou fazer. Deus vai fazer a parte dele quando ele achar que tem que fazer. E o que ele mandou fazer, eu vou fazer, porque eu vou chegar em nome de Jesus. Eu vou alcançar em nome de Jesus. Irmão, você precisa hoje olhar para o problema, olhar para o desafio, olhar para o que você está vivendo e dizer: Deus, está difícil, mas eu não aceito. Eu tenho promessa. A minha realidade hoje não é a promessa que Deus me fez. A minha situação agora não é o que Deus prometeu. Então eu não me conformo. Eu pergunto a você: existe alguma área na sua vida que você já se conformou e tem medo de mudar porque está doendo, está sofrendo, mas entre aspas é terreno conhecido? Eu estou sofrendo, mas eu sei onde eu estou pisando, então eu prefiro continuar sofrendo aqui. Será que você se conformou? A minha oração agora é que Deus quebre todo o domínio, que Deus quebre todo o medo, que Deus quebre agora no nome de Jesus tudo que atrapalha e impede você de viver um tempo novo na sua vida. Não se conforme. Lembra de onde Deus tirou você? Lembra dos sonhos que você tinha antes? Lembra? Eu vou dizer para vocês, eu tenho muitos sonhos. Aqui dentro de mim, eu sou movido a sonhos. Quando eu fiz a primeira caravana para Israel, escuta eu falar para vocês aqui.
Queridos, eu nunca tive sonho de ir para Disney, eu nunca tive sonho de ir para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos esse ano. Eu vou em nome de Jesus. Eu ia agora em maio. Eu tinha uma agenda para ministrar em Miami e Orlando, agora nesse período. Mas devido à pandemia eu tive que adiar essa viagem. Mas o meu sonho sempre foi, em primeiro lugar, ir para Israel. Era o sonho da minha infância. Eu chorava vendo vídeos de pastores que levavam grupos para Israel. E eu dizia para mim, eu vou fazer caravana para Israel. Eu vou levar gente para Israel. Teve gente que riu, zombou de mim, pela minha situação financeira, pela minha vida na época. Irmão, olha o que aconteceu. Há quase 9 anos atrás, irmão, cada um tem uma experiência com Deus. Quando Deus quer que eu viva alguma coisa, Deus começa a me falar. Deus começa a me mostrar e eu começo a sentir que chegou a hora e começo a falar para as pessoas. Comecei a pregar nas igrejas e avisar, irmão, eu vou fazer uma caravana para Israel. Irmão, vou fazer uma caravana para Israel. Pastor, já foi? Não, vamos comigo, vou fazer uma caravana. Aí teve gente que riu. O que aconteceu? Irmãos, fui pregar numa igreja. Eu tinha acabado de conversar com uma agência de São Paulo, estava quase assinando o contrato, quase fechando. Deus me falou, não assina, não fecha, porque a porta certa vai abrir. O que aconteceu? Isso foi de manhã. De noite fui pregar numa igreja. Cheguei lá, quando eu anunciei, irmão, vou fazer uma caravana para Israel. Quando chegou no final do culto, 2 irmãos vieram falar comigo. Diz, rapaz, nós somos donos de uma agência de viagem que trabalha exclusivamente com Israel e a gente veio aqui para oferecer caravana para o pastor. Mas ele falou que não vai fazer, mas que você anunciou agora que vai ir. Irmão, só vou encurtar para dizer para vocês. 1 mês depois, guarda o que eu vou lhe dizer, 1 mês depois, eu estava em casa e falei para todo mundo, vou para Israel em 30 dias. Por quê? Aqueles 2 fecharam comigo uma caravana para o ano seguinte, mas todo mundo estava me perguntando, você vai para Israel quando? Tem gente que falou assim, cuidado, hein? Vai botar dinheiro na caravana desse cara aí, não tem onde cair morto, não vai dar em nada e vai perder teu dinheiro. Isso aconteceu? 1 mês depois, o empresário liga para mim e falou assim, rapaz, estou indo em Israel, estou indo na Itália e estou indo em Amsterdã, estou indo treinar um guia. Quer ir comigo? Vai só eu e ele e o meu pastor. Nós vamos alugar um carro, vamos rodar tudo, para poder treinar o guia. Eu falei, rapaz, ele falou, vou pagar todo o terrestre, hotel, alimentação, tu vai pagar só o aéreo. Falei, é tentador, eu não tenho dinheiro agora, mas fechou. Falei, me dá um tempinho, é quando? Ele falou, daqui a 12 dias. Falei, meu Deus, 12 dias? 12 dias. Irmão, isso aconteceu? No dia seguinte ele me ligou. Deus tocou, incomodou ele. E ele me ligou, falou, rapaz, tu é mó chorão e não sei o que está acontecendo, mas eu vou pagar tudo. Ele pagou tudo. Eu gastei R$500 para ir na Itália, Amsterdã, na Holanda e passar 1 semana em Israel com tudo pago, de carro alugado rodando o país todo. Irmão, um pastor zombou de mim, dizendo que eu era duro, que era prejuízo ir comigo, que aquela caravana não ia vingar. Sabe quando alguém olha para você e não acredita? Aí Deus fala assim, ah é? Agora que eu vou abençoar mesmo. Para a glória do nome de Jesus, a partir daquele dia, eu nunca fiz uma caravana. Todo ano eu faço 2, 3. Ano passado eu fiz 4 caravanas. Esse ano, olha como é que Deus dirige a gente. Esse ano eu ia fazer uma caravana em janeiro e maio, como faço todos os anos. Isso aconteceu? Deus não deixou. Eu não fiz em janeiro, eu fui em dezembro. Em dezembro eu fui para Dubai, Jordânia e Israel. Aí não fiz caravana em janeiro e não fiz em maio. O que aconteceu? Minhas caravanas são em novembro e dezembro. Tem gente me procurando agora para ir comigo no final do ano, porque agora com essa situação de pandemia, todo mundo que tinha caravana no primeiro semestre está sendo cancelada. Mas como as 2 caravanas que eu vou são no final do ano, estão seguras, muito mais seguras, 99% para ir sem problema nenhum. Então, olha o que está acontecendo. Até nisso Deus me guardou e as minhas caravanas são só no final do ano. Sabe quantas pessoas eu tenho na caravana para ir em dezembro? Nós já temos agora cerca de 70 pessoas. Irmão, Deus está procurando alguém conformado para abençoar. E eu vou dizer para vocês, eu sou movido a sonhos. Aqui no meu coração arde. Esse ano eu vou lançar, aqui vocês vão ver, semana que vem eu estou lançando um livro. Eu vou falar sobre ele na semana que vem, vou lançar um livro aqui semana que vem.
Em junho eu vou lançar um outro livro aqui, que já está no caminho. E em setembro eu vou lançar um livro só sobre Apocalipse. Vou fazer um livro ensinando o Apocalipse do capítulo 1 ao 22 todo. E vou lançar aqui para vocês verem um livro. Irmão, você pode perguntar para mim, você tem dinheiro? Não. O que você tem? Sonhos. Sonhos. Eu sou movido a sonhos. Irmão, quando acabasse a pandemia, sabe o que está no meu coração? Eu falei para minha família, eu vou me matricular na escola de voo e vou tirar minha carteira de aviação para piloto. Eu vou fazer a aula, os 6 meses de aula e a prova da ANAC. E depois vou fazer as 40 horas de aula de voo para poder tirar minha carteira de voo. Eu não sei, mas eu senti de fazer isso. Eu falei para minha família, não sei como, mas eu creio que lá na frente Deus vai me dar um avião. Eu vou ter um avião particular. Não sei o que Deus vai fazer, mas é o que está no meu coração. Eu sou movido a sonhos. É o que está no meu coração. Irmãos, Deus está dizendo para nós aqui essa noite, Deus está procurando alguém conformado. Alguém que, sabe, irmão, não é viver em fantasia. É andar segundo o que Deus está te levando, o que Deus está dirigindo, o que Deus está te mandando. É o que Deus está traçando para você. Sabe? Só para você ter uma ideia, eu não sou um cara famoso, mas hoje, para a glória do nome de Jesus, eu sou um dos pastores que estou entre os que mais leva pessoas para Israel no Brasil. Por quê? Porque alguém falou, não vai dar certo. Alguém disse, ele não, mas eu tinha um sonho. E eu não permiti que isso frustrasse, que essas palavras me desanimassem, mas eu segui na direção do que Deus estava mandando eu fazer. Irmãos, deixa Deus te usar. Está na hora de você acreditar e ser um pouco mais ousado no Espírito Santo. Escuta o que eu estou lhe falando pelo Espírito de Deus. A terceira característica, a terceira lição que nós vamos aprender na reação de Neemias. Primeiro, aceitei-me e chorei, reação de quem ama. Segundo, lamentei por alguns dias, reação de quem não se conforma. Terceiro, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, reação de quem acredita no Deus do milagre. Pensa comigo, já tem 70 anos que Israel está no cativeiro. Qual é a chance deles saírem dali? Praticamente, humanamente, zero. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ninguém queria o bem de Israel ali. Eram povos pagãos. E Neemias está fazendo o quê? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias é o ponto final. Esquece, não vai ter jeito. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmão, eu quero lhe convidar essa noite a sair do raso e entrar num nível de relacionamento com Deus, aonde você ora e Deus muda a situação de cidades, aonde você ora e Deus muda situações em países, aonde você, irmão, escuta o que eu vou lhe dizer, leva tempo, não é da noite para o dia, leva tempo para ter uma vida de poder, mas se você estiver disposto a pagar o preço, se prepara, porque você vai começar a ter experiências tremendas no mundo espiritual, de Deus lhe revelar pessoas, Deus lhe indicar nomes, de você estar orando e Deus falar, ore agora para aquele casal, e você sabe que alguma coisa está acontecendo, Deus vai começar a envolver você em batalha espiritual, não esse tipo de batalha espiritual louco que as pessoas vivem, eu estou vendo o demônio aqui, eu estou vendo, não, eu estou falando de coisa séria, estou falando de coisa do Espírito, estou falando de coisa baseada na palavra de Deus, onde você começa a viver um outro patamar, onde você começa a ser respeitado como homem e mulher de Deus, porque o que você fala começa a acontecer. A Bíblia não diz que Elias recebeu uma profecia de Deus, alguma ordem para dizer àquela mulher que não podia ter filhos, para dizer para ela, no tempo determinado tu dará à luz, mas ele diz, essa mulher tem me feito bem, o que eu posso fazer por ela? Ela não tem filho, chama ela. Irmão, quando você está nesse nível, escute bem o que eu vou lhe explicar. Vai ter hora que você sente que tem crédito, que tem permissão para liberar a palavra. E quando você libera, é profecia. Eu já disse, outro dia, tem pouco tempo, eu disse para uma irmã, ela não podia ter filhos.
já tinha tentado e perdeu, não podia ter filho, muita complicação. Eu disse, irmão, você crê? Ela disse, eu creio. Eu falei para ela, conta os dias, porque em pouco tempo tu vai estar grávida e tu vai dar à luz. Não vai demorar. Irmão, eu não recebi de Deus nenhuma profecia, Deus não falou no meu ouvido, mas eu senti que eu tinha crédito para falar aquilo. Não passou um mês e ela me ligou e disse, pastor, você lembra aquele dia? Sim. Ela falou, tô grávida. Ela vai ter neném agora esse mês de maio. Irmãos, oh glória, aleluia. Eu sinto de Deus autoridade para liberar o que eu estou liberando agora sobre a tua vida. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer para você, amor, inconformidade e uma vida onde batalha espiritual é lugar de você entrar e vencer e não viver em pânico. Eu declaro agora sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus, desce agora a casa do oleiro, mergulhe agora nas águas do Espírito. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo, você vai ver como é que Deus vai revolucionar a tua história, a tua vida. Eu quero declarar hoje isso sobre você, em nome de Jesus. Você e eu precisamos dessas 3 coisas que tinham em Neemias: amor, inconformidade e oração de guerra. Vida aonde jejum e oração muda história e muda pessoas. Amanhã eu vou continuar e vou terminar essa mensagem sobre Neemias. Você não pode perder amanhã o que eu vou ministrar aqui. O que eu ministrei agora é só um pedacinho, só uma amostra grátis. Amanhã eu tenho algo tremendo para falar para você, profético para falar para você sobre Neemias. Amanhã, em nome de Jesus, amanhã, às 9 horas da noite, 21 horas eu vou estar aqui e eu vou ministrar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica com essa palavra para você. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Daqui a alguns minutos esse vídeo vai estar lá no YouTube. Assiste, curte, compartilha para o máximo de pessoas. Eu pergunto, você conhece alguém que precisa dessa mensagem? Então compartilha com todo mundo daqui a pouco lá do YouTube. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida. Amanhã, querendo Deus, 9 da noite eu continuo essa mensagem aqui com vocês. Deus vos abençoe, meus irmãos. Quem não está inscrito, por favor, quem não está inscrito nas minhas redes sociais, no Instagram, você me acha como? Tá lá, William, W-I-L-L-I-A-M de Maria. William S, porque meu nome do meio é Silva, então tá lá S. William S. Barros. Se inscreve lá não sei como é que fala, segue a gente lá no Instagram. E lá no YouTube, você que está aqui, que não se inscreveu ainda, vai lá agora e se inscreve no meu canal no YouTube, PR de Pastor William Barros. Vai estar minha foto na frente de um ônibus, é uma foto em Israel, que foi tirada lá em Israel, tá bom? Então, conto com vocês. Amanhã eu vou terminar essa mensagem aqui, você não pode perder, vai ser tremendo para a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã, uma noite abençoada para vocês todos.